Eu gostaria de partilhar com vocês um texto bíblico, ok? Para que a gente pudesse entender, porque existem alguns livros, por exemplo, que eu gosto muito, para quem quer prosperar, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Alguém conhece esse livro? Esse livro, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro é muito bom, entendeu? Porque contém sabedoria milenar. Outro livro muito bom que eu quero indicar para vocês é do John Maxwell, né? Minutos de Liderança, ou As 21 Leis Irrefutáveis de Liderança. Também As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe. Também é um livro ótimo para você estar lendo, né? Outro que eu gosto de apresentar é de um homem chamado Nicolette, né? Empreendedor de Fé. Esse livro é top demais. Então, são livros que eu estou passando para vocês, para que vocês... Depois eu posso mandar uma lista desses livros para que vocês possam adquirir, né? Existe um livro que eu gosto muito, que é esse daqui. Chama-se Propósito e Espiritualidade. O autor se chama Eduardo Góes, que sou eu. Então, irmãos, é um livro que Deus me deu. Esse foi a primícia. Eu demorei 24 anos estudando diversos assuntos, para demorar 1 ano para escrever um livro de 96 páginas. Veja que dificuldade de sair de uma mentalidade escassa que não consegue, eu aberto em muitas áreas, mas não conseguia escrever um livro. Eu escrevia muitas coisas, mas não conseguia juntar. E na hora que eu ia fazer, me dava preguiça. Na hora que eu ia fazer, eu ficava travado. Na hora que eu ia fazer, alguma coisa acontecia. E eu estava num ciclo que eu não conseguia romper como escritor. E eu tinha muita coisa escrita, só não conseguia lançar. Então, saiu esse livro, depois de muita dor, depois de muito trabalho, eu consegui escrever o livro, lancei o livro. Na hora que eu fui vender o livro, Deus falou, você não vai vender o livro, você vai dar o livro. Eu falei, o quê? Tanto trabalho, você vai ofertar. Então eu comecei a ofertar o livro, né? Em menos de 1 ano, já mais de 2.500 livros em português, mais de 600 livros em inglês, mais de 600 livros em espanhol. Já estou produzindo ele em francês também para abençoar os irmãos da França. Depois que eu semeei esse livro, parece que a minha mente abriu. Então, até você romper a barreira que te impede de crescer, você vai sentir muita dificuldade. Mas depois que você rompe aquela barreira, automaticamente aquilo para de ser um sacrifício. Então, para mim hoje, escrever livro já não é um sacrifício. Depois disso, eu me sentei e escrevi. Eu estava lendo as 48 Leis do Poder, que é um livro voltado para um empresário, mas eu, assim, vou ser bem sincero, eu achava um pouco diabólico quando ele falava, se tiver que puxar o tapete, puxe. Se tiver que fazer alguma coisa, entendeu? É as leis do poder natural. Ele diz assim que quando você chegar no lugar, apareça, deixa que as pessoas vejam você. Então, é uma coisa de leis de poder que é assim, muito capitalismo selvagem. E eu, olhando para aquilo, falei, eu vou escrever outro tipo de livro. Escrevi As 37 Leis do Poder de Deus. Aí já está pronto esse livro. Depois disso, escrevi a Poesia de Mateus também, são 414 páginas. Em 6 meses eu consegui escrever esse livro. Eu peguei o livro de Mateus, fiz poesia de todos os capítulos, todos os versículos. São 365 poesias sobre o livro de Mateus, todo feito em poesia, vai ser lançado no Brasil agora, em Santa Catarina, lá no... acho que é Florianópolis, no final do mês de novembro, princípio do mês de dezembro, eu vou estar lá lançando esse livro, né? Então, veja quantas coisas aconteceram, e já estou escrevendo, estou na pré-inscrição, quando eu começo a separar capítulos e juntar ideias sobre os 7 níveis de riqueza, né? Eu até posso dar uma palhinha aqui para vocês, em off, né? Vocês não copiam e não lançam o livro antes que eu não, porque senão fica ruim, tá bom? Por exemplo, nós achamos que o mais alto nível de riqueza é ter dinheiro, né? Eu quero dizer para você que esse é o primeiro nível de riqueza. Ter dinheiro é o primeiro nível de riqueza. Isso é tão sério que Deus, que é dono do ouro e da prata, tem tanto ouro e prata, que ele resolveu colocar no chão do céu. As ruas são de ouro. Normalmente a gente não coloca no chão para ser pisado aquilo que tem tanto valor assim. Mas Deus, como ele tem tanto ouro, ele falou, vou colocar no chão, vou colocar nas paredes, vou fazer tinta, vou fazer alguma coisa com isso. Sabe por quê? Porque para Deus, o ouro e a prata não é o mais alto nível de riqueza. Pode ser para alguns, mas eu gostaria de ter ouro e ter prata, mas existem outros níveis de riqueza. E o mais alto nível de riqueza se chama graça, que é algo tão caro, algo tão poderoso, que pode romper a sua vida em todas as áreas, que basta você crer para ter. Por que basta você crer para ter? Porque é tão caro que ninguém era capaz de pagar. Então Jesus pagou para que eu e você pudéssemos ter a graça. É tão alto o preço que precisou ter o sangue de um inocente para poder comprar esta bênção para nós. Hoje, para recebermos a graça, basta crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, e quando nós fazemos isso, todos os níveis abaixo de riqueza, inclusive o ouro e a prata, nós alcançamos. Então, isso é só um insight para que você possa meditar sobre isso. Pastor, e os outros níveis de riqueza? Isso daí eu falo em uma outra hora, mas podemos dizer que tem aí patrimônio, tem paz, tem família, né? Porque o que adianta você ganhar muito dinheiro e perder paz? O que adianta você ganhar muito dinheiro e perder a
família. Que adianta você ganhar muito dinheiro e perder a saúde. Então são níveis de riqueza que muitas vezes você pensa que não tem, mas você já tem. Entendeu? Então por que eu não conquisto o ouro? Você não conquista o ouro porque você está focado somente no ouro. Se você focar no seu propósito e na sua espiritualidade, o ouro será consequência. Ok? Bom, vou aqui para a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu possa partilhar. Por que eu falei aqui sobre o livro de Salomão, né? O homem mais rico que já existiu? Porque eu vou ler um texto que Salomão escreveu. Não há nada melhor do que entender a sabedoria. Você talvez seja cristão ou não cristão, mas eu aconselho você a ler o livro de Provérbios da Bíblia, ok? Provérbios deve ser algo que você deve comer de dia e de noite, ok? Então vamos lá. Pastor, um ponto. A Maria Júlia ergueu a mão para fazer uma pergunta. Vamos aproveitar agora. Ah, sim, desculpa, eu não reparei. Pode falar, Maria, faz a pergunta. Não, fique em paz. Não, eu só queria perguntar mesmo qual que é o segundo livro que você mostrou, porque eu achei interessante. Mas eu não consegui tirar. Eu mostrei Salomão, o homem mais rico. Depois eu coloquei John Maxwell, Minutos de Liderança. Ah, deixa eu ver aqui. Show. John Maxwell, Minutos de Liderança. Ok? Perfeito. Eu falei do John Maxwell. Você só escreve John Maxwell, vai aparecer, todos os livros dele são bons. Esse daqui se chama As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe. Legal. Isso para quem trabalha em equipe é espetacular, ok? Para quem quer só desenvolver sua liderança, as 21 leis irrefutáveis da liderança, também do John Maxwell, é muito bom. Aí eu falei também o empreendedor de fé do meu amigo chamado Nicolette, ok? Top. Muito obrigada. De nada. Obrigada, viu? Nada. Vamos ler aqui, Provérbios 19, 21. Diz assim, a sabedoria de Salomão. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ele diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Com base nesse texto, nós podemos identificar que o propósito do Senhor na nossa vida é muito mais importante do que o meu plano. Embora eu ter plano não seja ruim, eu ter plano é muito bom. Mas o propósito do Senhor vai sempre prevalecer na minha vida. Então, com base neste versículo que eu acabei de ler, eu quero falar sobre ter coragem para viver o propósito. Ter coragem para viver o propósito. Porque é muito mais fácil eu tentar viver os meus planos do que eu tentar viver o meu propósito. Mas o meu propósito é para aquilo que eu fui criado, para aquilo que eu fui feito, porque eu existo, tem a ver com o meu propósito, com aquilo que eu verdadeiramente nasci para ser. E quando nós andamos na contramão daquilo que eu nasci para ser, parece que a vida fica muito mais difícil. Mas quando eu encontro aquilo que eu nasci para ser, então parece que as coisas começam a andar de maneira mais leve, mais rápido, parece que há um aceleramento para a nossa vida. Então nós vamos entender hoje acerca do propósito e dos planos que o Senhor tem para nós, que são o seu propósito, e dos planos que nós temos que muitas vezes falham, porque nós estamos distante do propósito do Senhor, né? Jesus certa vez disse, se o sal for sem sabor, para nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Você sabe o que isso significa? Que o sal foi feito para ter sabor de sal. Quando o sal não tem sabor de sal, ele não serve para mais nada, só serve para ser pisado. Isso nos demonstra que tudo aquilo que nasceu para ser uma coisa e não é, serve simplesmente para ser pisado por aqueles que são. Então, quando você vai nessas refinarias de sal e esses lugares, você vai ver muito sal espalhado pela rua, pelos lugares, são sal que já não serve para mais nada. Então, é jogado nas ruas e as pessoas passam por cima. Então, quando nós nascemos para ser sal, ou quando nós nascemos para ser luz, nós temos que brilhar e nós temos que salgar. Jesus também certa vez disse nesse mesmo capítulo próximo, onde ele fala do sal, ele fala assim, vocês são a luz do mundo, né? Mas se a luz for colocada debaixo de um lugar, para nada serve. Antes a luz deve ser colocada num lugar alto, para que brilhe e ilumine todos os que estão na casa. Agora me diga uma coisa, se uma luz está apagada, serve para alguma coisa? Se uma luz está sem aquele brilho, não serve para nada. Então nós também, distante do propósito que Deus preparou para nós, nós também não servimos para quase nada. Então é muito importante nós entendermos quem nós somos, né? Muitas vezes nós vemos na igreja e até fora da igreja pessoas falando que nós devemos portar a luz como se fôssemos alguém que carrega. Eu carrego a luz. Olha a luz, eu estou carregando. Mas a Bíblia não fala para a gente carregar a luz. A Bíblia diz que a gente é a luz. Existe alguém que foi chamado do portador da luz, aquele que carregava a luz, o nome dele no original é Lúcifer. Lúcifer é uma palavra de um anjo que caiu do céu, que todo mundo sabe quem ele é. Ele foi criado para carregar a luz, ele carregava a luz para onde ia, ok? Depois que ele cai, né, e vira o príncipe das trevas, simplesmente ele colocou um desejo no nosso coração para ser um portador da luz.
Mas Deus diz que nós não somos portadores, Deus diz que nós somos a luz. Ou seja, a luz que Lúcifer queria ser e não pôde ser, o Senhor disse que nós somos. O problema é que nós queremos brilhar com a luz dos outros, queremos brilhar com a luz de outras coisas, mas Deus nos chamou para ser luz, Deus nos chamou para ser sal, e se a gente não iluminar e não salgar, nós estamos cometendo um erro, não estamos fazendo o que é correto. Bom, eu quero seguir aqui à frente, perguntar para vocês se vocês sabem qual é o lugar mais rico da face da Terra. Alguém sabe qual é o lugar mais rico da face da Terra? Hã? Alguém chuta aí qual é o lugar que mina é tão rica de diamante? Alguém conhece um lugar rico? Estados Unidos talvez seja o lugar mais rico da Terra? Vou chutar e acertar alguém uma passagem para Portugal, tudo pago? Olha lá, hein? O lugar mais rico do mundo é o cemitério. É o cemitério. O Yuri, ele acertou. É óbvio que é o cemitério. Por que é o cemitério? Porque no cemitério está enterrado pessoas que não viveram o seu propósito, levaram toda a riqueza embora. Eu quero dizer para vocês que vocês foram chamados para viver o seu propósito. E se você não viver o seu propósito, você vai enriquecer o solo de um cemitério. E isso é muito triste, né? Porque quando a gente partir, que só parte o corpo, mas todo o propósito nosso que nós temos para fazer na terra, fique depositado nesta terra, abençoando vidas, cumprindo o nosso propósito. Amém? Então, em primeiro lugar, o propósito é mais importante que o plano, né? É bom entender que o propósito é mais importante que o plano, para que nós possamos viver o propósito de Deus. Jeremias 29, verso 11, diz assim, porque o Senhor diz, eu sou o que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, são planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a você uma esperança e um futuro. Olha o que o Senhor está dizendo, ele está dizendo que conhece os planos que tem para nós, são planos de bênção, os planos do Senhor, de fazer-nos prosperar. Muitas pessoas dizem que eles são contra a riqueza, né? Até igrejas dizem que você não tem que ser rico, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz exatamente que você tem que prosperar, que você tem que ser abençoado, e muitas vezes nós não entendemos essa verdade e não vivemos ela porque não entendemos, mas a vontade do Senhor, o plano dele, a vontade dele é que a gente prospere, é que a gente tenha uma esperança e que a gente tenha um futuro, né? Um certo homem chamado Charles Stanley diz assim, o propósito de Deus para a sua vida excede os seus melhores planos. Você pode ter bons planos, mas o propósito de Deus excede os seus melhores planos. Por exemplo, eu fui sair da faculdade de engenharia para fazer teologia, parecia uma loucura, mas eu me encontrei. Eu descobri o meu propósito. Eu sou bivocacionado. Eu sou vocacionado para o ministério pastoral, e disso eu tenho certeza. E eu sou vocacionado para o ministério empresarial. Disso eu tenho certeza também, porque o Senhor me dá ideias. Em todo lugar que eu passo, o Senhor me dá ideias inovadoras, muitas vezes, sobre negócios. E eu fico assim, meu Deus, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse fazer aquilo, eu tenho até que vigiar, porque senão eu me meto num monte de negócios e depois não consigo fazer. Então, nós temos que entender que o nosso propósito, ele é muito importante. E o propósito é mais importante do que o nosso plano. O propósito do Senhor na nossa vida é mais importante que o nosso plano. Segundo lugar, o propósito é mais poderoso que o nosso plano. Por que o propósito é mais poderoso? Porque nós temos que entender que quando nós estamos vivendo dentro do propósito, a nossa vida começa a andar. Tem um escritor muito famoso chamado Rick Warren. O Rick Warren escreveu Uma Vida com Propósito. Eu gosto muito desse livro. E nesse livro ele diz assim, quando você está em paz com o propósito de Deus, não precisa entender os detalhes do plano. Quando você está em paz com o propósito de Deus, não precisa entender os detalhes do plano, né? Nós sabemos que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, se você entender que o seu propósito é muito mais poderoso do que o seu plano, você começa a viver um aceleramento de Deus na sua história. E é essa a vontade de Deus, que você comece a viver um passo mais rápido. Porque todos nós, quando estamos com a vida financeira ruim, com o casamento ruim, com os negócios ruins, com o emprego ruim, a vida parece que é difícil de ser vivida. Parece que o ano não passa. Mas eu ultimamente, começo janeiro, já chega dezembro, eu falo, meu Deus, o ano está acabando. A vida está correndo muito rápida porque eu estou vivendo o meu propósito. E quando eu estou vivendo o meu propósito, a vida acontece a passos largos, as coisas se abrem, os projetos acontecem. Então, eu quero dizer que você vai viver o seu propósito. E você vai romper o seu propósito, porque essa é a vontade de Deus para minha e para a sua história. Em terceiro lugar, o propósito vem antes dos meus planos. Não é errado ter planos, sabia? Eu até tenho muitos planos. Eu sei que todos vocês têm planos espetaculares. Eu gostaria de ouvir os seus planos até, qualquer hora dessas, mas o propósito que você tem é muito mais importante do que o seu plano, e ele vem antes dos seus planos, né? Um evangelista chamado Billy Graham disse, certa vez, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, no ventre materno, Deus já havia estabelecido um propósito para a sua vida. E a Bíblia diz a mesma coisa em Jeremias 1:5, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi, e antes de você nascer, eu te designei como profeta das nações. Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas
estão inseridas em locais que não são para o seu propósito. Então você tem que entender, se esse lugar que você está inserido, eu estou dizendo empresa, emprego, não está servindo para o propósito que você foi chamado, você deve pedir a Deus uma saída para que você saia depressa para começar a viver o seu propósito. Pode ser simples o seu propósito. Eu vi uma certa vez o cara que ficou até famoso, estava vendendo água no sinal, e esse cara hoje é um palestrante famoso, ele está vivendo o seu propósito porque ele saiu do sinal de vender água e começou a palestrar e fazer aquilo que ele amava fazer, que era ensinar pessoas sobre finanças, sobre liderança. Então, quando você sai para viver o seu propósito, não importa onde você está, uma coisa é certa, você vai conseguir, porque Deus ajuda todo mundo, seja cristão ou não cristão, que quer viver o seu propósito, Deus ajuda. Alguém pensar, eu vou ter que ser cristão para viver o propósito. Você não precisa ser cristão para viver o seu propósito. Você tem que ser espiritual para entender o seu propósito. E a espiritualidade faz parte de todo ser humano, porque nós somos corpo, alma e espírito, e não tem como separar isso. Então, se você entende com a sua alma e com o seu corpo que você tem um chamado espiritual, esse chamado espiritual é seu propósito, é quem você é originalmente. Quarto lugar, o propósito é a intenção original para a sua vida. Você foi formado por um propósito e para um propósito, né? Eu digo no meu livro que descobrir e viver de acordo com o propósito é encontrar o caminho que nos leva de volta ao coração de Deus. Quando nós encontramos o nosso propósito, nós encontramos o caminho que nos leva para o coração de Deus. E quando nós começamos a viver o propósito, que é a intenção original de Deus, nós começamos a viver o melhor de Deus nessa terra. Salmo 139, verso 16, diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os meus dias foram determinados para mim e escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe na presença de Deus um livro escrito o nome de Maria Júlia, de Luana, de Maurício, de Yuri, de Fábio. Existe um livro no céu com o seu nome. Você queira ou não, existe um livro escrito no céu com o seu nome. E Deus escreveu uma história para você. O problema é que nós queremos viver os nossos próprios planos, as nossas próprias histórias, e esquecemos que Deus já escreveu uma história linda para nós, uma história boa para nós, uma história de bênção para nós, e muitas vezes nós não queremos. É uma escolha nossa, só que por isso nós sofremos. Quando nós entendemos que o propósito de Deus é o seu propósito original para nós, nós começamos a viver o melhor de Deus nessa terra. Em quinto lugar, o propósito é o final antes do começo. Por que eu digo o final antes do começo? Max Lucado é um escritor também americano muito famoso. Ele diz que o propósito de Deus é o ponto final das nossas jornadas e o ponto de partida para nossas vidas transformadas. O livro de Isaías, no capítulo 46, verso 9, diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim, desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu propósito será firme, eu farei toda a minha vontade. É Deus dizendo, eu vou anunciar para você o seu fim no princípio. Então, quando nós nascemos e quando nós começamos a crescer, nós começamos a ter habilidades, vontades, desejos, coisas que nós gostamos de fazer e nós não entendemos por quê. E tudo isso que nós gostamos desde de pequeno, de fazer, ou de ler, ou de estudar, ou de ver, são coisas ligadas ao nosso propósito. E nós simplesmente sufocamos isso para viver uma vida comum, normal, de trabalho, de carteira assinada, ou de concurso, ou de alguma coisa, pensando que é isso que me trará o sucesso. Na realidade, aquilo que você mais gosta de fazer é aquilo que Deus te chamou para você viver como propósito. Então, Deus já anuncia desde o princípio as coisas que vão ser no futuro. Ele já avisa você com pensamentos, com vontades, com desejos, antes mesmo que você fazer, para que você faça e vá no caminho correto, né? Mas talvez você esteja perguntando, mas como viver o meu propósito? Em primeiro lugar, nós não podemos ser, eu vou usar uma palavra que não é muito boa, mas nós não podemos ser frouxo, né? Uma pessoa frouxa, ela não consegue viver o seu propósito. Uma pessoa que não tem aquele ímpeto de desejo de fazer alguma diferença, ele não vai conseguir viver o seu propósito. O próprio provérbio de Salomão, que eu falei que é uma sabedoria que você deve buscar, está dizendo que nós não podemos ser frouxos. Ele diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, nós não podemos ser frouxos. Nós temos que caminhar com vontade, com desejo. Nós temos que começar uma coisa e ir até o fim. Nós temos que começar a ler um livro e acabar o livro. Nós temos que começar um negócio e ir até o fim. Nós temos que começar um casamento e ir até o fim. Só para dizer para vocês, estou casado há 24 anos. Há 25 vou fazer agora. Foi fácil? 25? Não foi fácil. Nunca foi fácil. Nós temos altos e baixos. Todo casamento tem isso. Mas o que eu decidi? Eu decidi que vou até o fim. A minha família vai até o fim. Os meus filhos vão até o fim. E esses dias tive uma boa notícia. Eu fui na psicóloga do meu filho, porque o meu filho do meio estava indo mal na escola. Aí foi para a psicóloga para ver o que era, para despistar se ele tinha algum aspecto autista, alguma coisa assim, porque ele é muito calado e tal. E ele falou para a psicóloga que o desejo dele é crescer
casar e ter uma família porque ele acha que isso vai fazer ele cada vez mais feliz. Mas ela falou, com que base que você fala isso? Aí ele falou, porque lá em casa eu vejo meu pai com a minha mãe, como eles são felizes e como nós somos felizes, eu acho que é porque nós temos uma família. Eu fiquei feliz de saber disso, porque significa que eu estou na direção certa. É fácil, não é nada fácil, mas nós estamos caminhando num propósito, conduzindo nossos filhos no propósito, e para isso nós não podemos ser frouxos, porque a vontade de quando existe uma crise é abandonar o barco e ficar tudo bem. Só que abandonar o barco nunca ajudou ninguém, né? Porque depois você vai começar um novo relacionamento, novos problemas, nova luta, aí você vai abandonar outro barco, e assim nós vamos viver de barco em barco, né? Aí uma árvore que não cria raízes nunca pode frutificar. Seremos uma árvore de vaso, um bonsai, né? É bonitinho, mas não serve para nada, não frutifica, não é bom, então não é essa a vontade. Então nós não podemos ser frouxos, nós temos que persistir na ideia, persistir nos negócios, persistir nos relacionamentos. Relacionamento não é fácil, mas devemos persistir, porque essa é a vontade para que a gente consiga viver o propósito junto com aqueles que estão conosco, né? Outra coisa é que você tem que fazer as coisas sem duvidar. Se você quiser viver o seu propósito, você não pode duvidar. Pode todo mundo duvidar de você, mas você não pode duvidar. Quando eu comecei o negócio de semijoias aqui em Portugal, todo mundo duvidava, mas eu persisti. E enquanto as pessoas faziam 1.000 euros por mês, eu em 4 meses fazia 75 mil euros. Veja a diferença, né? De quem duvidava e ganhava 1.000 euros por mês, e eu em 4 meses fazia 75 mil euros só com um quiosque. Depois ampliei para lojas e outros quiosques e comecei a ser muito abençoado, porque eu decidi não dar ouvido às pessoas que me cercam para me causar dúvida. Então, se você quer que ninguém duvide de você, não fique contando seus sonhos para todo mundo. José, na Bíblia, contou o sonho para os irmãos e, olha, quase é irmão. Jogaram o homem numa cova, mas tudo isso foi o projeto de Deus, né? Ele tinha que aprender a administrar escassez, ele tinha que aprender a administrar situações emocionais, ele tinha que ir para a casa de Potifar para aprender a administrar riqueza, ele tinha que ir para a cadeia para aprender a administrar ali aquele nível de pobreza e de prisão, ele tinha que aprender a administrar tudo isso para que pudesse administrar grandes riquezas. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil, talvez você se sinta um José aí na prisão. Meu Deus, eu não sei quando que eu vou sair dessa prova aqui, mas uma coisa é certa, Deus só está treinando você para colocar você em lugares mais altos, mas não murmure. Aonde você está, seja o melhor. Ah, mas eu lá no meu trabalho, seja o melhor onde você está, porque Deus honra a excelência. Então, faça tudo sem duvidar, peça a Deus sem duvidar, creia sem duvidar, porque crer 99,9% é não crer, porque a fé exige 100%, ok? Então, 100% de fé é o que nós devemos ter. Aliás, falando de fé, me vem agora à mente que a fé é a única coisa que Satanás tenta roubar de nós, sabia? A Bíblia fala assim que ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Portanto, resistir-lhe permanecendo firme na fé. Ou seja, quando nós resistimos, permanecendo firme na fé, o inimigo não nos devora, ele não nos ataca, ele não tem poder sobre nós. Quando Jesus está conversando com Pedro, ele falou, Pedro, Satanás pediu para peneirar você como se peneira o trigo, mas eu orei para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, Pedro, ajuda os teus irmãos. Jesus estava falando com ele que eu orei para que a sua fé não desfaleça, porque Satanás queria peneirar ele, separar ele da fé dele. É assim que acontece conosco todos os dias. As situações da vida, tudo tentam fazer com que a gente seja separado da nossa crença, da nossa fé, da nossa vontade de vencer. E quando isso acaba, meu irmão, é difícil nós vencermos. Então, se você quer viver o seu propósito, você tem que pedir sem duvidar, você tem que crer mesmo que vai dar certo e vai dar certo com certeza. Pastor, ok, diga. Eu quero dar um ponto sobre isso para a gente ter interação também, eu acho que vai ser valioso, porque a gente tem falado sobre a nossa fé, a nossa vontade de crescer e de vencer, isso é fundamental, porque sem isso não adianta o plano de Deus também estar ali exalando ao nosso redor, se a gente não estiver olhando para isso. Mas eu quero levantar um ponto legal, acho que o senhor vai concordar comigo, sobre a quantidade de vezes que Satanás, que o mal que nos ronda todo dia, ele tenta nos tirar do centro da vontade de Deus para que nós nem enxerguemos a vontade de Deus. E muitas vezes o plano de Deus está ali para ser revelado e para nos alcançar, e por conta de distrações a gente acaba perdendo esse foco. Eu vou dar um exemplo bíblico de Davi, quando ele acaba tendo relação com uma mulher que não é dele, ele acaba mandando matar o seu general com base nisso, ele é pai de um filho fruto de pecado, esse filho morre, por maldição, obviamente, e tudo isso tendo acontecido, Davi tinha o seu coração humilde, retornou ao processo pós a morte do filho. Qual o processo? O processo de servir a Deus naquilo que lhe era pedido. Logo após a morte desse filho, ele poderia muito bem ter aberto mão daquilo que ele estava vivendo, ter aberto mão de reinado, pensar, não sou merecedor, tudo aquilo que nos ronda quando a gente comete algum tipo de erro, por exemplo, todo mundo passa por isso aqui, obviamente não matando um general, mas cometendo pequenas falhas de processo. E a gente tem sempre duas alternativas.
ou eu choro e me martirizo e fico olhando para o espelho e falando, não sou merecedor, e eu vou dar uma revelação para todos. Realmente nós não somos merecedores. É a graça do Senhor, a misericórdia dele que nos faz vitoriosos, não nós. Não é um ato meu que me faz vitorioso, e sim a graça e a misericórdia de Deus. E o ponto aqui é, Davi, nesse timing onde ele poderia ter optado por se manter longe do propósito, tendo em vista que ele já era rei e ele já tinha cometido seus pecados, ele pensou, poxa, eu posso muito bem me manter aqui e eu tô com a vida ganha, vamos botar na linguagem atual? Só que, na verdade, na primeira vez que o profeta foi falar com ele, falar, você precisa ir para a batalha X e Y, o que ele fez? Ele foi. E ele cumpriu, e ele cumpriu. E logo depois, quem é que surge na terra, provendo de Davi? Salomão, que é o que o senhor tem pregado agora. Então, o ponto-chave que eu quero entregar é, às vezes nós mesmos cedemos para algo que nos afasta do propósito de Deus. A gente fica pensando, por que não aconteceu? Por que não está acontecendo? Eu tô indo, mas a verdade é, a culpa muitas vezes é nossa desse processo ter demorado tanto. Cada vez que erramos, acabamos nos afastando um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. O ponto que eu quero entregar, não se afasta da vontade de Deus, independente do que tenha acontecido, porque quem sabe não vem um Salomão a partir de você, para ser a solução e uma resposta para uma humanidade, até hoje citado e falado como um homem de sabedoria que nos entrega caminhos. Então, o ponto, não se afaste da vontade de Deus, independente das escolhas certas, erradas, o centro é Ele, o centro sempre vai ser Ele, e é isso que nos faz alcançar o propósito, nos manter sempre firmes e convictos daquilo que Deus tem nos entregue. Eu vim para Uberlândia, Minas Gerais, saí de Santa Catarina faz 3 meses, e se a convicção do que Deus colocou no meu coração lá em Santa Catarina, totalmente no escuro, nós viemos para cá por promessa, por propósito de Deus, se essa convicção não for forte, tudo o que acontece no meu dia a dia me faz, dentro da minha humanidade, falar o que eu estou fazendo aqui. Só que a convicção ela é firme e forte. Tem situações, hoje mesmo eu e o pastor estávamos conversando um pouco antes sobre isso. Ele me manteve firme. Por quê? Porque eu busquei a sabedoria de um homem que já viveu situações semelhantes, está há 15, 17 anos em Portugal. Então, a quem eu vou recorrer também para pedir um conselho de sabedoria, vale muito falar para vocês. Cuidem com quem vocês estão conversando. O processo do caminho de Deus tem que ter pessoas de Deus envolvidas. Então, eu limpei a minha base de amizades e hoje me sinto lisonjeado por poder pegar, mandar uma mensagem, ligar de vídeo para o pastor Eduardo e falar, pastor, 5 minutos, vamos trocar uma ideia. E eu recebo de Deus alguma coisa para me manter no propósito dele, que eu sei que ali na frente, quem sabe, vem um Salomão aí também. Com certeza. E você falou tudo, né? Isso me leva ao um dos últimos pontos aqui que eu quero falar com vocês, é que conhecer a Deus e a vontade de Deus é o principal. Sem conhecer a Deus e a vontade de Deus, nós andamos em volta. Nós não sabemos para onde vamos. Todo lugar que a gente atira, a gente erra. Agora vai dar certo aqui e não dá, dá certo ali e não dá. Aí parece que a gente vive num círculo vicioso de erros e acertos, e erros e acertos, e isso frustra a vida, entendeu? Principalmente quem caminha conosco, às vezes a esposa ou o esposo, também não tem a mesma resiliência nossa, às vezes, e parece que isso afeta muito o relacionamento e todas as outras áreas. Então, Oséias 6:3, a parte A diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós temos que conhecer a Deus, a vontade de Deus, e continuar conhecendo a Deus. Em último lugar, como eu entro no meu propósito, né? Nós temos que entender a diferença entre identidade e propósito. São duas coisas diferentes, porque identidade é quem eu sou. Quem eu sou é minha identidade, correto? Ok. Então, identidade é quem eu sou. E propósito? Propósito é para que eu sou. Identidade é quem eu sou, propósito é para que eu sou. Qual é o exemplo que eu posso dar para você sobre isso? Por exemplo, um dos exemplos é Moisés. Moisés, da Bíblia, nasceu escravo. Ok? Só que ele, bebê, foi levado para a casa do rei, para a casa do faraó. E ali no palácio do rei, ele foi criado com a mentalidade não de escravo. A mentalidade de Moisés foi criada para ser um governador. A mentalidade é importante pelo sucesso ou não sucesso da nossa vida. Quer queira você ou não, se alguma coisa não está indo bem, você tem que observar a sua mentalidade, como você pensa. E sabe que mudar a mentalidade não é uma coisa fácil. Pega um copo de vinho e começa a jogar água dentro, aí você vai ver quanto tempo demora para a água limpar o vinho que está dentro da taça. Demora um pouco. Assim é também a nossa mentalidade. Às vezes nós precisamos de coisas novas para ir limpando. Isso que nós estamos fazendo ajuda a limpar a nossa mentalidade. Então, Moisés foi criado com uma mentalidade de rei, para libertar o povo de Israel, que era escravo. Se ele fosse criado pela mãe dele escrava, pelo pai escravo, pelos irmãos escravos, a mentalidade dele seria de escravo, ele jamais poderia libertar alguém, porque jamais um escravo vai poder libertar outra pessoa. Ou seja, se você quer começar a libertar a sua vida, as pessoas que estão à tua volta, em primeiro lugar, tem que mudar a mentalidade. Depois Moisés passa por um processo, ele descobre quem ele é.
Quando Moisés descobre que ele já tinha 40 anos de idade. Só aí Moisés começou a viver o seu propósito. Por quê? Porque antes dele descobrir a verdadeira identidade dele, ele não poderia viver o seu propósito. Então Moisés descobre quem ele é. Quem é você, Moisés? Ah, eu sou hebreu. Quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele vai lá, luta com esse homem, e esse homem morre, e ele foge do Egito. Porque agora ele descobriu que ele é um hebreu, ele não pode mais ficar naquele lugar, ele tem que ter uma outra mentalidade, agora ele descobriu quem ele é. Moisés começou a viver o propósito no dia que ele descobriu que era hebreu, mas a mentalidade era de rei. Então ele foge, porque Deus precisava transformar a mentalidade de rei na mentalidade de um pastor, de um sacerdote. Então ele é tirado daquele lugar, vai para o deserto, aprende a pastorear, aprende a ter um contato com Deus. Quando Moisés está naquela posição, aprendendo a ser um servo de Deus, então passaram-se mais 40 anos, 80 anos para Moisés viver o propósito dele. Aí Moisés volta para libertar o povo de Deus do Egito, porque agora ele já sabia quem ele era, para que ele existia e o que ele deveria fazer. Então, meu irmão, quando nós entendemos que nós temos que mudar de mentalidade, que nós temos que buscar mais espiritualidade, assim como Moisés buscou, para que a gente possa viver o processo de Deus na sua vida, na nossa vida, aí as coisas mudam, ok? E em último lugar, quem não suporta o processo não consegue viver o propósito. É duro, mas é a verdade. Quem não suporta o processo não vive o seu propósito. Eu lembro-me que quando eu fui retornar para Portugal, eu tenho um filho com 15 anos agora, o Davi, que eu falei dele mais cedo, e quando eu fui voltar para Portugal, Deus falou comigo, nós conseguimos a passagem, estava tudo certo, mas 2 dias antes de eu viajar, infelizmente, ele tinha 1 ano e 8 meses, o Davi, eu estava subindo na casa do meu irmão, e era uma subida muito forte, eu não percebi que a porta estava aberta, e o Davi tinha saído para fora, e o carro assim alto eu não conseguia ver, e o Davi estava na frente do carro, minha esposa deu um grito, infelizmente o carro passou por cima do Davi, e o joelho direito dele foi esmagado, e aí faltava 2 dias para vir para Portugal, você imagine só o meu desespero. Meu filho acidentado, corremos para o hospital, mas ali na mesa do raio-x, Deus fez um milagre. Porque eu falei, Deus, daqui 2 dias eu vou viver o meu propósito, fazer a tua obra, eu preciso de alguma coisa, algum milagre. E o médico mandou esticar a perna e puxa daqui, puxa dali, e o menino gritava, mas eu sei que Deus agiu, eu não sei explicar, porque tem coisas que não dá para explicar. Eu só sei que quando o médico sai de lá de dentro, não tinha um osso quebrado, o menino estava perfeito, o joelho estava inchado, mas ele estava completamente curado, mas nem um momento eu pensei que eu não viria cumprir o meu propósito. Eu simplesmente estava entendendo que eu tinha que suportar o processo, porque tudo vai querer impedir você, principalmente na hora que você vai receber a bênção. A dor do parto, para as mulheres aí que têm filhos, sabe que dói muito mais na hora que o bebê vai nascer, não é? Então, quando as coisas vão mudar e romper de vez, parece que vem a dor do parto. Então, suporte esta dor do parto, porque senão você não vai pegar um filho no colo. E suporte a dor do processo, porque senão você não vai conseguir viver aí o melhor de Deus na sua história, ok? Bom, eu quero contar para vocês que, por eu ter retornado a Portugal e Deus ter permitido que eu viesse novamente aqui para Portugal, aconteceu grandes milagres na minha vida em todas as áreas. Quando eu retornei, eu disse, não vou trabalhar para ninguém, e isso me ajudou, porque eu montei negócios no Aqua, durante 10 anos eu tive esse negócio, mas no ano de 2019, eu ouvi a voz de Deus que disse comigo, 2019 era setembro, eu ia ampliar para 12 negócios diferentes em vários shopping centers, e o que aconteceu foi que eu estava já com o contrato para assinar, mas eu ouvi algo assim, que veio na minha mente, que disse que eu não poderia ter negócio em 2020, e eu pensei assim, que pensamento ruim, né? O negócio está prosperando e eu não vou montar mais negócios, que pensamento ruim. E aquilo veio mais forte na minha mente. E eu sou sensível. Quando eu escuto alguma coisa que parece contrária ao que eu penso, eu penso assim, deve ser Deus isso. Quando eu falei, então eu vou vender esse negócio essa semana, não vou fazer propaganda, uma mulher chega perto do quiosque e diz, olha, pastor, eu queria montar um negócio igual a esse aqui no shopping. Aí eu falei, eu por acaso vou vender, porque em 2020 eu não vou ter negócio. E ela falou, o senhor não quer ter negócio? Não, é que eu acho que é uma ordem de Deus, e ela comprou o meu negócio pelo preço que eu pedi. Aí eu passei para ela trabalhou outubro, novembro, dezembro no meu nome, mudou para o nome dela, trabalhou até fevereiro, aí ela falou, esse negócio não é para mim, vendeu para outra pessoa. Bom, eu já não estava com o negócio, porque Deus disse que eu não poderia trabalhar em 2020, e em 2020, em março, começa a pandemia, o shopping fechou, os 12 shoppings que eu ia abrir, todos fecharam, imagine só, o meu grande prejuízo, né? Eu ia ter vários negócios falidos, 36 funcionários no mínimo, precisando de salário, e eu não saberia o que fazer. Bom, quando a gente ouve a voz daquele que nos direciona para o nosso propósito, meu irmão, parece, às vezes, é imperceptível. Deus fala todo o tempo, só que a gente não ouve. Eu não sei como os pastores falam que Deus falou com ele, irmão, vem no pensamento. Vem às vezes numa música, vem às vezes num filme, e você não está atento, uma palavra às vezes que é falada,
pare que ela vai bater diferente no seu coração. Esta palavra que bate diferente no seu coração é a própria voz de Deus. Seja sensível para entender o processo de Deus. Pode ser o contrário do que você está pensando, mas se é Deus, vai em frente. Então, depois disso, nós ficamos 2 anos, vivemos daquilo que Deus nos deu para viver, mas eu já não tinha negócio, também não tinha dor de cabeça, não tinha problema, porque estava a pandemia fechada. Nós abrimos a igreja que nós estamos agora no meio da pandemia para ajudar pessoas. Nós sustentamos 14 famílias na época da pandemia por 1 ano. Aluguel, água, luz, internet, tudo nós sustentamos através daquilo que Deus nos deu, porque nós ouvimos a voz de Deus. Veja como é importante nós entendemos o processo. Hoje eu quero dizer para vocês que com o que nós trabalhamos. Nós temos uma escola hoje aqui. Nós temos a igreja, né? Mas eu não vivo da igreja. Nós temos a escola que atende 25 crianças, né? É uma escola social que ajuda essas crianças e também é um lugar que muitas famílias têm conhecido o evangelho e têm sido abençoada nesse lugar, né? Hoje nós fazemos recuperação tributária de empresas aí no Brasil. No Brasil nós vendemos telões de LED. Na Espanha nós temos uma empresa que vende telões de LED. Nós temos um fundo filantrópico que está começando agora em Dubai e nós recentemente também fechamos aí em Porto Belo e Santa Catarina, né? A Soul Investment, que é a minha empresa, está fazendo um real estate de venda de prédios. Nós vendemos frações, né? Porque as pessoas não têm condições de comprar um apartamento, então nós compramos 50% e fracionamos os outros 50% em 10 parcelas de 10%, e a pessoa aqui, por exemplo, em Portugal, com 189 euros, consegue comprar uma fração de um apartamento, que 2 anos depois que compra na planta, 2 anos depois eles entregam o apartamento, aquilo quadruplica o dinheiro que ela investiu, a média de 6% ao mês, né, de lucratividade, a pessoa multiplica muito dinheiro. Então nós estamos fazendo isso, além de muitas outras coisas. Eu sou escritor, estou fazendo curso agora. Depois eu quero, Yuri, que você me mande o endereço das pessoas. Eu posso mandar, ou você dá um endereço aí para os que são de Uberlândia, eu vou mandar esse livro para vocês, tá bom? Propósito de Espiritualidade. Eu vou mandar um para cada um que permaneceu aí na live até agora, tá bom? E quando eu tiver um curso, eu vou preparar lá um tipo de método para você entrar no curso ali com 50% de desconto, alguma coisa assim, porque o curso já vai sair agora em janeiro, do propósito e espiritualidade. É muito importante você continuar aprendendo mais sobre propósito, sobre a sua espiritualidade. Pare, reflita, pense fora da caixa, tente mudar algumas coisas, né? Por que as coisas estão dando errado? Comece a pensar, comece a refletir com você mesmo. Talvez as coisas estejam mais fáceis do que você imagina. A solução pode estar muito mais próximo de você, né? Invista no seu network. Como você quer ser? Por exemplo, eu quero ser um empresário de sucesso. Então comece a pagar para jantar com um empresário de sucesso. Olha, semana retrasada, eu estava na França jantando com empresários de sucesso. Eles fizeram algo no castelo e eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Aí eu peguei minha esposa e fui para a França, me aventurei. A pessoa mais pobre lá era um bilionário. E todos cristãos, uma bênção, irmão. Todo mundo servindo a Deus, bilionários, homens e mulheres de Deus que estão fazendo a diferença. Na outra semana, agora, semana passada, eu fui para Lisboa, num jantar de negócios com homens, mulheres, empresários, empresárias, para fazer network. Foi aí que eu fechei o real estate de Porto Belo, só por estar num jantar, sentei ao lado de um rapaz, ele começou a falar do negócio, nós fechamos a ideia, deu certo, e é assim que surgem coisas na nossa vida, quando a gente entende que tem que estar em ambientes que a gente deseja. Ok? Então, se você deseja estar melhor, vá para os ambientes melhores. Se você deseja melhorar de vida, vá para um ambiente que realmente você consiga viver esta melhora, mesmo que seja ainda só na teoria, mas você está participando de alguma coisa. Ok? Então, que Deus abençoe. Eu não sei se tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida ou alguma coisa para perguntar que eu possa esclarecer nesse momento. Estou aberto aí. Eu vou iniciar, se mais alguém tiver, fiquem à vontade, é só erguer a mão que daí eu conduzo as perguntas. Pode ser, gente? A gente está com praticamente 1 hora de entrega do que o pastor veio entregar para a gente hoje. Primeiramente, eu quero, de todo o meu coração, agradecer a disponibilidade, o carinho, o amor que o senhor tem por mim. Eu sei que o Portugal agora é cerca de meia-noite, então não é cedo, tá? Para quem não sabe, é uma fuso horário diferente. E a minha pergunta ela é simples. Como o senhor, como líder espiritual, consegue discernir, porque isso é uma pergunta bem comum para todos. Eu acabo tendo, graças a Deus e a muito estudo, um pouquinho mais desse discernimento, mas eu preciso melhorar nisso, e sei que talvez pessoas aqui nem entendam tão bem essa parte. Como eu consigo discernir a voz de Deus da minha própria vontade dentro do propósito? Porque o propósito muitas vezes vem com escolhas. Eu preciso mudar de estado, de país, de trabalho, de estudo. Então, como que eu, voltado para a palavra, consigo discernir aquilo que é de Deus para aquilo que é meu? Ok, bom, existem várias formas. A primeira forma é conhecendo mais a palavra de Deus. Aí você já começa a eliminar muitas vozes, ok?
Segunda coisa, a Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Qual é o princípio? Alguém, já aí em Goiás, em todo lado, deve ter cachoeira, né? Vocês já foram numa cachoeira? Quando você chega próximo à cachoeira, você começa a escutar aquele barulho muito grande. Quando você vai lá quase debaixo da cachoeira, alguém grita com você, você não escuta. É ensurdecedor o barulho das águas. Então, quanto mais próximo você estiver de Deus, da voz de Deus, mais você vai anular as outras vozes, inclusive a sua. Se você se colocar debaixo de uma cachoeira, aquilo ensurdece e você parece que começa a ouvir dentro de você aquilo que está dentro da sua cabeça. É incrível. Eu já fiz isso, porque perto do sítio do meu pai tem uma cachoeira, a gente entrava lá debaixo. E então, a voz de Deus é como a voz de muitas águas, significa que quanto mais próximo você estar dele, mais você vai discernir a voz dele, ok? Isso é, em teoria, algo que eu estou falando para que você comece a exercitar. Agora, normalmente, a voz de Deus não vai entregar para nós aquilo que a gente realmente quer 100%. A não ser que a gente esteja na direção certa. Vou dizer uma coisa, o GPS, todo mundo conhece o GPS, né? Quando você está no caminho certo, o GPS fala alguma coisa ou ele fica calado? Hã? Ele fica calado. Mas quando é para virar para a direita, ele diz, vira à direita. Aí você vira à direita. Quando diz para a esquerda, vira à esquerda. Então, quando você parece que Deus está calado, significa que você está no caminho certo. Se você não estiver, ele fala, volte atrás, mas seja esperto, entenda que aquilo que está falando para você voltar atrás, mesmo que você queira seguir no caminho, é Deus. E se Deus falar, volte atrás, volte atrás. Não é prejuízo voltar atrás, se for a voz de Deus, ok? Então, não ligue para os sentimentos que estão no seu coração, porque muitas vezes os sentimentos do nosso coração são enganosos. Então, tem que estar se aproximando mais de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque tudo isso ajuda a discernir se é Deus ou se não é Deus, porque saiba de uma coisa, o diabo também fala, e às vezes fala na nossa mente, viu? Então cuidado, porque quando ele fala, vai parecer com a voz de Deus, mas o resultado não vai ser igual o de Deus. Então vigie, saiba como é que é a palavra, e depois entenda que se tiver tudo parado, calado, é porque você está na direção certa. Agora, se Deus começar a falar, olha, cuidado, vira à esquerda ou vira à direita, siga a voz que diz aí no fundo do seu coração, que com certeza o Senhor vai falar. Só que isso é um exercício. Em teoria é fácil falar. Mas você precisa começar a exercitar. Pare um tempo, silencie a sua mente, se você conseguir, desligue tudo que está à sua volta, né? E comece a escutar seus pensamentos, a escutar dentro de você, calado, com os olhos fechados, não permita que ninguém esteja com você nesse momento, e comece em silêncio a perceber o que você está pensando. Eu tenho certeza que você vai ouvir coisas aí na sua mente que você vai pensar, acho que isso não vem de mim. E quando você acha que isso não vem de mim, provavelmente pode ser Deus. Então, é um exercício diário de relacionamento, ok? Eu acho que levantou a mão aí o Maurício. Pode falar. Pastor, boa noite. Obrigado pela grande aula aí. Sensacional. Acendeu várias luzes na minha cabeça aqui. O pastor, ele falou muito sobre a preparação para viver esse propósito, né? Citou Moisés, citou Davi, temos o caso de Jesus também. Citou o acidente do seu filho, quando o senhor estava prestes a ir para Portugal viver o seu. A pergunta é sobre justamente o processo. Como entender que esse processo faz parte do meu propósito e eu não estou perdendo tempo com alguma coisa que é da minha cabeça, eu não estou perdendo tempo com alguma coisa que alguém me diz para fazer, que é realmente, sim, esse é o meu propósito e eu estou, sim, na fase de preparação para começar a viver ele. Como ter essa clareza, como, inclusive, o senhor pode citar o seu exemplo de como o senhor discerniu isso, para a gente justamente ficar em paz, sabe? Não ficar a todo momento duvidando de que é aquilo mesmo e voltando atrás e buscando outras coisas e olhando para, perdendo o foco com outras coisas que não tem a ver. Ok, eu entendo. Ótima pergunta, Maurício. Eu acho importante isso daí, né? Em primeiro lugar, você tem que entender uma coisa. No processo do propósito, você nunca perde, né? Ok? Esse é o primeiro ponto. Você nunca perde. Porque se você errar o alvo, você está aprendendo, ok? E se você acertar, você tem lucro. Okay? Então, na realidade, quando você entende as coisas dessa forma, até aquilo que parece ser ruim te dá um novo patamar, entendeu? Te dá um ensinamento. Na realidade, a gente aprende mais com coisas, com crises e coisas mais difíceis do que em coisas boas, sabe? Se a vida correr 100% bem, nós vamos nos acidentar feio. Mas quando a coisa não corre tão bem, nos coloca em certo alerta que nos ajuda a prosseguir diante do propósito. Eu tenho a certeza que se você colocou no seu coração o desejo de fazer alguma coisa que é o seu propósito, se você sabe quem você é, né, descobriu sua identidade, se você sabe para quem você serve, então aí você fala, opa, eu gosto disso, eu sou assim,
Então, é esse o meu propósito, já estou descobrindo. Acontece que corrigir a rota faz parte do dia a dia da nossa vida, então você vai ter que corrigir a rota muitas vezes. Você vai ter que corrigir seu dia a dia, você vai ter que corrigir a trajetória várias vezes. Eu corrigi muitas vezes. Mas eu sabia uma coisa, eu fui chamado para ser pastor, fui chamado para ser empreendedor. Aonde tem um negócio, eu me meto. Se eu vejo no futuro que aquele negócio não é bom para mim, eu saio fora. Ok, ganhei uma grande experiência, às vezes tem algum prejuízo, mas não tem problema. É uma experiência que eu ganhei e eu sei que agora aquilo ali já não é para mim. Então a gente, entre acertos e erros, a gente não vai perdendo nada, a gente vai ganhando experiência, a gente vai ganhando know-how. Hoje eu entendo de diversos negócios, porque eu já me meti em vários negócios, uns deram certo, outros deram errado. Na realidade, a maioria deu errado, mas um que dá certo supera todos os outros que deram errado. Então, quando a gente começa a entender que faz parte do processo, tudo isso, a gente já vê com mais leveza. A gente não fica chorando. Eu não choro mais do que um dia por leite derramado. Derramou o leite, que triste, cara, eu fico mal um dia. No dia seguinte eu levanto novo e falo, que isso, eu vou vencer de novo. Então, quando a gente muda isso daqui, eu tenho uma frase que eu falo na minha mentoria aqui com o povo da igreja. Aliás, nós somos a igreja em Portimão que tem mais empresários. Pergunte para mim, alguém chegou empresário aqui? Ninguém chegou empresário aqui. Mas eu pego o cara que é pedreiro. Você é bom pedreiro, é? E como é que você faz as coisas? E fico enchendo o saco. Como é que você faz e tal? Eu sou bom, eu não sei o quê. Cara, por que você não monta uma empresa? Mas eu não sei como é que faz, eu vou te ajudar. Aí pá, começa a ajudar. O outro é cozinheiro, hoje é dono do maior restaurante aqui. O outro mexia com telecomunicações, hoje tem 20 funcionários fazendo instalação de telecomunicações. Outro mexia com placa solar, hoje é dono da empresa de placa solar. Todo mundo que chega aqui, eu começo a mentorar eles assim, mas eu pego em cima. Primeira coisa, tudo muda quando você muda. É uma coisa que eu falo para eles. Cara, se você não mudar, não vai mudar nada. Primeira coisa que tem que mudar é você e sua cabeça, entendeu? Você precisa mudar. Aí eu falo outra frase que é, ou você muda ou você morre. Porque quando o cara não vai, eu falo, meu amigo, desculpa, mas ou você muda ou você morre. Decida o que você quer fazer, quer morrer? Não, então mude. Mude, porque se você mudar, o propósito vai dar certo, né? Mas uma coisa é certa, o céu tem sempre um propósito, mas o inferno tem sempre uma distração. Então, quem perde o foco, perde o futuro. Então, quando nós entendemos que se nós perdemos o foco das coisas, você está focado aqui, mas vem situações, administra. Se não der, deixa virar experiência, mas de qualquer maneira você não pode perder. Você tem que seguir firme no seu propósito, mesmo que venha altos e baixos, mesmo que dê quebras, mesmo que tudo é um ensinamento para você. E você vai adquirindo sabedoria, né? Ninguém consegue chegar à excelência sem antes perder muitas vezes. Entendeu? Sabe, acho que é o cara que inventou a luz, né, Isaac Newton, ele errou o projeto não sei quantas mil vezes. Foi uma coisa exorbitante, entendeu? Imagine se ele tivesse desistido, nós estávamos no escuro até hoje, a luz de vela, né? Imagine só. Então, ele foi firme naquilo que ele idealizou que ele ia fazer, ele errou muitas vezes, mas todas as vezes foi uma experiência, ele já sabia, assim não dá certo. Entendeu? Então, às vezes, Maurício, você pensa assim, eu errei muito, eu já fui para ali, deu errado, cara, mas é experiência. Porque quem cai no erro duas vezes, aí já não é sabedoria, né? Já é burrice. Mas se você tem essa experiência, você já evita esse lugar. Então, eu acho que você deve estar no caminho certo, tendo as suas experiências, acertos e erros, às vezes mais erros do que acerto, faz parte. Não fique frustrado. Mantenha o foco, né? Porque o céu tem um propósito, né? Mas o inferno tem uma distração. Se você se distrai perdendo o foco, meu irmão, você perde a benção. Então não perde o foco, mude o máximo que você conseguir a sua mentalidade e vai dar certo, viu? Eu tenho certeza disso. Brilhante. Brilhante Obrigado, resposta. Sua resposta casou muito com o que eu tenho pensado. Eu até comentei com o Yuri um tempo atrás que as coisas, eu não sou de Uberlândia, né? Sou paranaense de Cascavel, e eu vim parar em Uberlândia e as coisas se alinharam muito certinhas para eu vir parar em Uberlândia. Eu nunca imaginei estar em Uberlândia. Eu caí de paraquedas, literalmente, em Uberlândia. Então, eu acredito que ali seja o local do meu propósito. E duas coisas que o pastor disse começaram a acontecer depois que eu saí do Paraná e vim morar em Uberlândia. Eu comecei a olhar o copo meio cheio. Eu sempre me pergunto nas adversidades, o que Deus quer me ensinar com isso? E eu fiquei mesmo medroso. São duas coisas que você citou na sua resposta. O medo atrapalha muito, viu? O medo é fé. Desculpa que eu vou falar, mas o medo é fé no diabo. É forte, não é? Desculpa, gente. É muito forte, mas o medo é fé no diabo. Eu não estou falando do medo natural, de que você sabe que você tem um perigo iminente, então, por causa daquele perigo, o medo te faz parar para você. Isso não estou falando disso. Eu estou falando o medo que bloqueia você, sabendo que está no caminho certo, mas te causa um medo para você não prosperar mais, que bloqueia. Esse medo é fé no errado, é fé nas coisas que vai dar errado, é fé. O medo, esse medo que paralisa uma pessoa, é a fé do lado ao contrário, entendeu? Porque aquele que tem a certeza, ele é valente, ele levanta e vai para cima. Isso que aconteceu. Eu fiquei muito menos medroso, fiquei mais valente. Depois que eu vim para Uberlândia. Excelente, obrigado. É o sentir e o ter, né, pastor? Sentir medo é nato.
da nossa natureza, sentir medo, e ele é muitas vezes, na verdade, é ele que nos salva de situações. Mas o ter medo te paralisa, ele te causa Exatamente. Então, essa é a diferença. Que bom, Maurício, que bom isso aí. E vou falar, cara, eu acho que... não gosto de achar as coisas. Eu creio muito que o processo que você está vivendo aqui, já você vai ter que tomar decisões muito sérias, muito importantes, que vão te gerar algum tipo de medo. Só que a convicção que você vai ter naquilo que você nasceu para ser é o que vai fazer você tomar a atitude de sair. Entenda? Eu acho que é muito interessante, eu fiz algo aqui até para a gente depois para as outras perguntas que tem. Como a primeira aula, o primeiro encontro sobre o eu, a identidade em Cristo, está sendo falado aqui, agora com relação a propósito, liderança. Como é que eu vou liderar aquilo que eu não sei o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou encontrar propósito quando, na verdade, não sei quem eu sou? Como é que eu vou frutificar algo que eu não sei, na verdade, onde é que está vindo? Então, eu entender de Deus, que é o que o pastor até aqui entregou muito, entender mais de Deus me faz entender quem sou. E a partir dali entender o fruto que eu vou entregar para os outros, né? E o quanto os outros são importantes. Hoje o pastor Eduardo me fala que ele vai até um ambiente e esse ambiente lhe gera um fruto. São pessoas, né? Saber comunicar para as pessoas é fundamental. Saber entregar quem é, aí que tá. Eu sei quem eu sou, agora eu preciso saber entregar quem eu sou. Porque senão não me serve de nada também. Eu sou maravilhoso no que eu faço, mas eu não sei falar o que eu faço. Eu não consigo vender o peixe, eu não consigo entrar nas rodas, eu não consigo fazer acontecer de verdade. E o que o pastor Eduardo está entregando cara, vai chegar um momento em que essas dificuldades elas vão te causar o medo, só que o ter é diferente do sentir. Então, eu já fui, cara, meu Deus do céu, para eu tomar um passo, a minha esposa às vezes teve que bater em mim, cara, vai. E a verdade é que isso vai te estimulando a viver coisas que antes não eram possíveis à nossa visão. Até encontrar realmente propósito em Deus e falar, Senhor, o Senhor quer me usar? Então, eis-me aqui. E o que tiver acontecendo, a visão espiritual hoje está extremamente aguçada, tudo é negócio, tudo é oportunidade. E quando entender que está fugindo dos princípios, eu saio fora também, ou o pastor sai. Então, isso é muito, muito poderoso que a gente está recebendo aqui. Obrigado pela tua pergunta, Maurício. Amor, Ana Cláudia, hoje temos a presença ilustre da minha linda esposa. Está com a câmera fechada, mas eu deixo. Qual a sua pergunta? Oi, vou abrir a câmera para esse momento. Não é nenhuma pergunta. Eu gostaria de compartilhar algo que levo isso para mim, e até já compartilhei com o Yuri, talvez ele lembre. Essa questão de como identificar a voz do Espírito Santo. Além de ter entendimento da palavra, mas ter entendimento do caráter de Deus. Porque o caráter de Deus vai revelar se a voz dele é dele ou não. É semelhante a umas situações que a gente vive, por exemplo, a gente conhece tanto a nossa mãe ou o nosso pai, se alguém fala que eles fizeram aquilo ou isso, a gente fala, não, meu pai não faria isso. Porque a gente conhece eles. Então, a gente tem essa proximidade, a mesma coisa com o nosso marido. Então, eu vou até destacar aqui para vocês o que é o caráter de Deus. Ele é fiel, sempre cumpre com o que promete, ele nunca falha. Ele é justo, faz o certo e trata todos com verdade e equilíbrio. E ele vai ser justo, com o errado e com o certo. Amoroso, ama de verdade, mesmo quando a gente erra. Misericordioso, perdoa, dá novas chances e cuida de quem sofre. Ele é imutável, nunca muda. E é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra dele nunca vai mudar. Ai, Deus mudou de ideia. Não existe, ele não muda de ideia. Então, quer entender se é a voz do Senhor mesmo? Verifica se está vindo do caráter dele. Se não estiver vindo do caráter dele, pode ter certeza que é a tua mente querendo te enganar. Meu Deus, complemento. Muito bom. O que você achou, pastor Eduardo, meu profeta? Espetacular, meu amigo, sem palavras, né? Eu tô falando, isso é profeta de Deus. A mulher ela tá com o cabelo solto hoje, mas ela é velha do coque. Eu tava de qualquer até agora, assim, eu vou soltar pra ficar mais feliz. Muito obrigado, amor. É isso mesmo. Era isso. Benção. Vou sumir. Maria Oi, Júlia. pastor, aliás. Maria Júlia, qual a sua pergunta? Alô, boa. Pastor, primeiramente quero também parabenizar e muito lindo Deus, como Deus usa a sua vida, né? Eu não te conhecia até então, mas o tema que você trouxe aqui já respondeu muita coisa para mim, tanto que a pergunta que eu tenho, ela é mais assim, qual o conselho como alguém experiente como você daria nesse sentido? Eu até comentei esses dias para trás para Ana que uma dificuldade que eu venho tendo no quesito comunicação e proximidade com Deus é que hoje eu tenho consciência que para a gente ser mais próximo de Deus, ele quer a gente o dia todo, o tempo todo. E o que eu mais tenho ouvido é pessoas que têm essa proximidade de Deus falando que conversam com ele o dia todo, enquanto está trabalhando, enfim. E isso é uma coisa que eu venho enfrentando de não conseguir fazer isso. Tipo, eu não sei se eu fico tão não diria ocupada, mas assim, focada realmente na atividade, trabalhando, fazendo as coisas que eu simplesmente não me lembro, ou muitas das vezes estou em tanto contato com pessoas que não tem esse tempo que eu paro e converso com Deus, oro, e é isso, assim, eu não sei se às vezes eu tenho interpretado de uma forma que
enfim, Uhum. não é exatamente assim que deve ser levado, porque o que veio também na minha cabeça é, às vezes, o que Deus quer nesse sentido é que a gente não só fale com ele, mas assim, é no agir, sabe? Às vezes a forma como você se comporta, como você trata o seu próximo, já é estar colocando Deus no seu dia a dia. Enfim, o que você me diria sobre isso? Ok, nós temos que entender sobre resultado, ok? Resultado e intimidade, ok? Porque nós pensamos que estar com Deus, né, tem que ter aquela forma religiosa, eu vou dobrar os meus joelhos, isso daí pode acontecer eventualmente alguma vez no dia, mas para a gente estar 100% com Deus, imagine só, eu estou, nesse momento eu estou com Deus, estou com vocês e Ele está comigo, e a qualquer momento eu fico orando a Deus aqui na minha mente, perguntando a Deus o que eu devo falar, como eu devo agir, o que eu devo dizer, entendeu? Mas isso é no automático. Já é como um relógio que tá tic-tac, tic-tac ali, eu e Deus, entendeu? Mas eu não lido com Deus como quem fala com uma autoridade, não que ele não seja, ele entendam bem. Eu lido com Deus como se fosse um amigo muito próximo, muito chegado, aquele que me conhece em tudo, ele me conhece em tudo. Então, por exemplo, às vezes, vendo um vídeo do TikTok, cara, Deus fala comigo, e eu fico assim, uau, cara, olha essa palavra, às vezes é uma frase, e eu falo com ele a todo momento, às vezes alguma coisa que não é boa, eu falo, deixa isso daqui para lá, né, Deus, nós estamos vendo uma coisa aqui que não é bom para nós. Então, eu estou o tempo todo ligado nesse sentido, porque se eu penso que eu devo dobrar o meu joelho, ligar um louvor e para eu falar com Deus, aí vou ter poucos momentos no dia. Mas se eu ando com ele, dirigindo meu carro, trabalhando ou fazendo qualquer coisa, ele é aquele que está comigo a todo momento. Então, nós ligamos muito para ter um resultado. E Deus quer ter um relacionamento, entendeu? E um relacionamento, por exemplo, imagine você com o seu esposo ou namorado, não sei, acho que é namorado, Noivo. né? O seu noivo. Imagine se você vai falar, como é que é o nome dele mesmo? Robson. Imagina você vai falar, ô Robson, querido e amado, e você tem toda uma maneira de falar com ele, se ajoelha para falar com ele, né? Ele fala, que isso, minha filha? Né? Você está focado num resultado e não no relacionamento. Agora, no relacionamento você vai falar com ele, você vai contar uma piadinha, você vai ouvir, você vai rir, você vai chorar. É o relacionamento normal, às vezes você vai brigar. Quantas vezes eu cheguei com Deus, oh Deus, isso está errado, assim, assado, e meio que nervoso, brigando, entendeu? Só para contar uma situação, uma época a gente tinha que pagar aqui, as contas nossas são muito altas aqui, eu gasto aproximadamente 10 mil euros para manter a igreja, e a igreja não entra essa quantia. Aí, imagine só, 60 mil reais para manter uma igreja com 100 pessoas, e é a dificuldade, né? Aí o dinheiro entrou na conta, e eu fiquei feliz, falei para a tesoureira, transfere, por favor, o dinheiro, então, para pagar a conta do aluguel, que era o que faltava. E na hora que ela foi transferir, as finanças do governo entrou na conta e tirou 600 euros da conta, porque tinha uma dívida que a outra igreja nossa fez lá em Coimbra, e por causa daquela dívida que não foi paga, ela veio e buscou o dinheiro da nossa conta. Aí eu olhei para aquilo e eu fiquei revoltado. Eu fiquei bravo. Eu saí andando, eu fui para minha casa. Eu entrei no quarto, eu falei, o negócio é o seguinte, a igreja é minha ou é sua? A igreja é sua. Então se vira com as contas, eu vou dormir. Eu não sou de dormir à tarde, irmão. Não sou de dormir à tarde. Dificilmente vou dormir à tarde. Eu entrei e deitei na minha cama e falei, eu vou dormir e vou descansar, porque a igreja é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. É o Senhor que mandou abrir, então cuida dela. Eu deitei e dormi. Passou meia hora, minha esposa me liga. Eduardo, olha, uma irmã vendeu uma casa no Brasil, quer mandar o dízimo para cá, e o dízimo dela é 1.000 euros. Eu falei, manda agora. Eu entendi que Deus estava cuidando da obra, mas de vez em quando, e como eu tenho amizade com Deus, eu não sou um servo, né? Eu sou o filho, entendeu? Eu tenho amizade com meu pai, eu às vezes fico chateado. Que isso? O que está acontecendo? Eu não aceito, não já se viu, entendeu? E às vezes, se você fizer isso com respeito, entendeu? É um relacionamento que não está focado no resultado, porque senão eu vou a Deus pelo resultado. Deus me dá. Você está focado no resultado que ele pode te dar, mas Deus está focado no relacionamento. Entendeu? Ele diz que você vai me buscar e vai me achar quando buscar de todo o vosso coração. Ou seja, não é focado no relacionamento, mas não é focado no resultado, mas é focado no relacionamento. Quando você busca Deus focado no relacionamento com Ele, você começa a viver resultados. Ok? Os resultados acontecem com Deus quando você tem um relacionamento pessoal com Ele. Mas se você focar em Deus só para ter coisas, só para ter resultados, dificilmente você vai ter um bom resultado. Mas quando você se torna amigo de Deus, quando você entende que você é filho de Deus, aí você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, marcar uma hora para falar com Ele e sentar no seu sofá e falar, oh Deus, o dia hoje não foi fácil, foi difícil.
mas eu sei que o senhor estava cuidando de mim, obrigado, Senhor. Olha, eu vou assistir um filme aqui, se o senhor quiser assistir comigo, o senhor pode assistir. Aí fica ali, entendeu? Parece loucura, mas é assim que eu falo com Deus. E a minha busca por relacionamento, quando eu preciso de resultado, eu também chego e falo, Deus, eu preciso de resultado, entendeu? Uhum. Talvez seja tema para um outro momento de nós focarmos em falar em resultado, né, e em relacionamento, ou então em frutificação e resultado, porque muita gente pede só por ter um resultado, mas não frutifica. Mas não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para dar fruto, a fim de que a gente possa pedir qualquer coisa ao Pai, Ele nos conceda, mas antes temos que ser frutífero, ou seja, temos que ter um relacionamento com Deus para então pedir por algum resultado. E o foco em Deus é relacionamento, não resultado, tá bom? Deus abençoe. Obrigadão. Eu, inclusive, o final aí que você deu um exemplo agora me fez pensar muito. Assim, agora com a sua explicação abriu mais a minha mente, mas além disso, o exemplo foi incrível, porque eu lembrei quando eu era criança, eu tinha, não sei se alguém aqui talvez já tenha tido também, mas amigo imaginário, né? Que é bem assim, né? Você conversa com esse amigo imaginário o dia inteiro, o tempo todo, como se estivesse ali junto com você, sabe? Então, eu consegui fazer essa correlação aqui também agora na minha cabeça. É isso mesmo. E Exato. achei Ele é o legal. verdadeiro amigo. Ele é o verdadeiro amigo que deixa de ser imaginário e se torna real quando você realmente coloca ele no lugar dele e fala, cara, minha vida é sua, eu amo o Senhor e quero andar com o Senhor. Acredite, vai ser igual aquelas pessoas que às vezes vira até um distúrbio, e às vezes é algo até espiritual, o amigo imaginário, né, que não é bom, manda pular do prédio, manda pular debaixo do carro, faz umas brincadeiras parvas. Esse amigo imaginário é ruim, mas esse amigo da qual nós estamos falando, ele se torna real, ele passa do imaginário para ser um amigo real, e isso é muito poderoso, viu, Maria? Se você se relacionar com ele dessa forma, o céu é o limite, você pode crescer em todas as áreas, porque você vai ter o autor e consumador de todas as coisas, dizendo para você qual caminho que você deve andar. Isso é lindo, Amém. viu? Muito obrigada, viu? Gente, De nada. a gente se estendeu um pouquinho, não porque tá ruim, muito pelo contrário, eu acho que se a gente pudesse ter mais tempo, seria mais proveitoso ainda. Mas a gente vai finalizar, eu quero agradecer profundamente o pastor Eduardo Góes mais uma vez, e eu vou fazer um acordo com todos que estão aqui, é muito importante que façamos isso. Eu mandei o Instagram do pastor Eduardo Góes no nosso grupo do WhatsApp, então, por favor, sigam, quem tiver o Instagram ativo, sigam o pastor Eduardo Góes, nós teremos mais novidades vindo por aí em breve do pastor, cursos, mais livros, e mais uma coisa, quem tiver o interesse de receber o livro do pastor, vindo diretamente de Portugal, também coloque seu endereço completo, CEP, rua, número, casa, perto de alguma bota. Eu vou ver depois com o pastor Eduardo como a gente pode fazer isso. E aqui também na frente de todos eu peço, quando esse livro chegar, que haja uma publicação, que haja uma divulgação. Por quê? Porque a gente já fez tanto para o mundo, não é? A gente já fez tanta publicação, fazendo coisas que não edificam nada nem ninguém. E eu confesso para vocês o quanto eu fui edificado pelo livro. Esse livro é excelente, vem do céu, vem de Deus, abriu minha mente para propósito, abriu minha mente para a espiritualidade. Eu li esse livro em uma semana e ele é maravilhoso. Deus realmente fala com a gente através dele. Então vamos aceitar a bênção. Sigam o pastor, enviem os seus endereços e quando chegar na casa, quando chegar no ambiente, vocês, por favor, publiquem, falem desse livro para outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai mudar a história de vocês também, tá bom? Pastor, por favor, fica à vontade. Sim, eu só quero dizer uma coisa, que o livro vai chegar aí para vocês provavelmente no final de novembro, princípio de dezembro, porque quando eu chegar no Brasil, agora no dia 23, 24 de novembro, aí é que eu vou enviar para vocês, então vai demorar aí o correio, mas acho que antes do Natal vai chegar para vocês aí, só vou precisar mesmo do endereço, tudo certinho, para eu poder enviar isso para vocês, tá bom? Eu vou receber de todos, vou entender de quem é de Uberlândia, por exemplo, a gente bota um endereço só, quem é de São Paulo um só, e quem é de Santa Catarina. Depois, Yuri, se eles quiserem, a Poesia de Mateus é um livro é um devocional que eu estou fazendo, vou partilhar lá no grupo para vocês, eu acho que eu estou lá no grupo, né? Vou ter você hoje, inclusive. Eu vou partilhar lá no grupo sobre o livro. É um devocional diário de poesias acerca de Mateus com uma oração profética. Se vocês desejarem, eu posso mandar esse livro, só que esse livro tem um custo. O Propósito de Espiritualidade é um presente que eu dou para vocês hoje, ok? O livro, né, vai ter um custo de R$129. Se você quiser, você pode depois ver uma maneira, eu posso dividir, não tem problema nenhum, se você realmente quiser. Mas é um devocional que você vai usar por um ano, todos os dias. É uma poesia acerca do livro de Mateus, com base explicativa no texto, uma oração profética, com espaço para você anotar seus pedidos de oração, com espaço para você anotar o que você aprendeu, muito didático, muito interessante. Se você desejar, eu posso também mandar para você os portes gratuitos, né? Eu mando o livro, Propósito de Espiritualidade, eu vou mandar para você. Aí eu posso mandar esse também, se você quiser. Então, antes de eu mandar, eu pergunto lá no grupo quem quer, se alguém quer, se quer dividir, se quer fazer quer receber esse livro, e eu mando tudo junto para vocês, tá bom? A gente vai... Só se o pastor autografar. A gente autografa um por um. Gente, muito obrigado a todos. Espero que todos tenham tido bom proveito que a gente viveu aqui hoje. Eu acredito que, quem sabe, em futuro a gente possa fazer novamente algum encontro com o pastor. Tudo é questão de agenda, tudo é questão de timing.
Não tenho palavras para escrever minha gratidão, muito obrigado. Vamos manter isso sempre vivo e ativo, porque quem quer fazer o bem, quando a gente se une, sai coisa boa. Então, Deus abençoe a todos, um grande beijo, um grande descanso para todos aí, e que a gente acorde amanhã com outro nível de consciência e um vigor Amém. absurdo para buscar mais esse propósito, tá bom? Beijão, a gente se vê. Com Deus, Tá bom, gente. um abraço. Bom descanso. Tchau, tchau. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Amém. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau.